Que loucura! Em um dos melhores jogos da Copa do Mundo de 2026 até aqui, Holanda e Japão empatam em 2-2. Duas equipes que o Brasil está de olhos abertos porque pode enfrentar na próxima fase dessa Copa do Mundo. Mas e aí? Essas duas equipes são um problema para o Brasil? Fala, meus jogadores! Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Holanda 2, Japão também 2. Duas equipes que podem enfrentar a seleção brasileira na fase 16avos, na próxima fase eliminatória dessa Copa do Mundo, dependendo se o Brasil passar em primeiro ou segundo. E depois de ver esse jogo, a gente percebe algumas coisas. Será que o Brasil aguenta essas duas equipes? Porque são equipes que se mostraram que são equipes muito difíceis de enfrentar hoje. Mas será que vai ser mesmo um problema essas equipes para o Brasil? É isso que a gente vai falar hoje também, desse jogo maluco, doido que foi hoje, principalmente nesse segundo tempo, que faz ser um dos melhores jogos da Copa do Mundo de 2026 até aqui. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo. Eu vou cobrir não só a seleção brasileira que busca o tão sonhado Hexa, mas também as seleções principais e também os jogos principais, como foi esse doido de hoje. Então bora começar a análise de Holanda e Japão. Bora começar. Ambas as equipes vinham para campo com escalações com alguns desfalques, principalmente no time titular de ambas. Primeiro, começando com a Holanda, que era meio que mandante ali, a Holanda vinha com um time sem Xavi Simons, que está fora da Copa, e sem Memphis Depay, esse que estava no banco de reservas, voltando de uma lesão que os corintianos principalmente sabem muito que lesão é essa, tá sempre ligado no Memphis, dos torcedores da Fiel. E enquanto isso, a gente tinha o Japão, que vem com dois desfalques assim para a Copa do Mundo, que estão fora, jogadores muito importantes de seu elenco, com destaque para o Mitoma do Brighton, que vinha jogando muita bola nessa geração do Japão e é um grande desfalque importante para o Brasil, não, para o Japão nessa Copa do Mundo. Então a bola começa a rolar para esse jogaço que a gente tinha muita expectativa e todos os torcedores brasileiros atentos, porque são duas equipes que alguma delas, o Brasil, se passar da fase de grupos, que é muito provável, vai enfrentar uma delas e pode ser que caia ali, mas depois dessa análise que a gente vai saber mesmo se eles vão ser um problema, uma pedra no sapato mesmo para a seleção brasileira. Então vamos lá, que a bola começa a rolar aos 3 minutos, a Holanda já indo para cima. O Malen, ele consegue um giro muito lindo na área e exige uma defesaça do Suzuki ali no ângulo. Ia ser um golaço. O goleiro do Japão se destacando, fazendo uma belíssima defesa. E a Holanda já começa naquele gás, naquele pique. Mas não só a Holanda, como o Japão também. O Japão não levava tanto perigo assim em parte de finalizações quanto era a Holanda, principalmente nos primeiros minutos de jogo, mas era um jogo que foi muito trocação ali, jogo lá e cá, Holanda mais com a bola, só que o Japão também chegava ali na base do contra-ataque. Joga muito bem o Japão assim nessa proposta de jogo. E depois disso, num jogo bem parelho ali, lá e cá, as equipes, trocação, bola para um lado, bola para o outro. Aos 32 minutos, mais uma chance para a Holanda, agora com o Malen de novo sendo protagonista da Holanda. Nesse primeiro tempo só não marcou, mas o Malen, ele consegue recuperar a bola para a Holanda, aproveitando ali a falha de comunicação entre o Mitoma, quer dizer, o Mitoma não, que tá fora da Copa, o Nakamura e também quem que era o outro? Entre o Nakamura e o Kamada, se eu não me engano. Então o Malen recupera a bola, só que aí quando ele vai tentar cruzar, ele vai meio fominha e aí consegue pelo menos descolar o escanteio para a Holanda. Depois disso, o mesmo Malen conseguindo uma jogada para a Holanda e na cabeçada no escanteio aos 34 minutos exige outra bela defesa do Suzuki.
É claro, é verdade que foi em cima do goleiro do Japão, mas exige ali um reflexo muito grande, principalmente nessas bolas assim, muito perto, principalmente na área, dificilmente vendo alguma coisa o goleiro do Japão. O Malen, mais uma vez, leva perigo para as traves do goleiro Suzuki. Depois disso, aos 36 minutos, estamos cansados de Malen, né? Agora não veio mais ele, veio o Gakpo, mas ainda com muito perigo, ali numa bola que vem de cabeça, numa falta que é cobrada do Reinders, e o Gakpo, ele isola a bola praticamente ali sozinho no meio da área, ele consegue descolar o chute, mas aí pega muito embaixo da bola, isola para a Holanda. Um jogo que até aqui, um jogo bem parelho, assim, só que dos 30 minutos aos 36 só dava a Holanda. A Holanda, desde o começo do jogo, é claro que era um jogo mais parelho, assim, lá e cá, só que quem levava mais perigo mesmo para as traves do adversário era a Holanda, só que não conseguindo muita eficiência e muito por causa também do goleiro do Japão, que é muito bom. Muitos brincam que ele é o único cara que não é japonês nesse time do Japão pela cor da pele, mas ele é sim, se naturalizou, se eu não me engano, e o Suzuki fazendo história para o Japão nessa grande campanha do Japão que vai fazer, eu tenho certeza, nessa Copa do Mundo, dando muito trabalho para a seleção holandesa, que já não é tudo aquilo, é verdade, como era na época de 2010, 2014, mas ainda joga muita bola. E depois disso, desse lance do Gakpo, o Japão responde. Pensaram, gente, vocês estão fazendo ali uma pressão, vamos responder. E na base do contra-ataque novamente, o Nakamura consegue uma boa jogada e aí ele chuta ali, ele domina e já chuta de peito de pé no bate-pronto e aí manda a bola para fora com muito perigo, raspando na trave direita do goleiro Verbruggen. E o Japão levando perigo e depois disso tomando um pouco mais conta da bola, o que foi muito difícil nesse primeiro tempo. O Japão sempre se fechando, assim, jogando na base do contra-ataque, mas controlar o jogo foi muito difícil para o Japão, principalmente ficar com a posse de bola que foi praticamente toda da Holanda, o Japão só jogando na base de contra-ataque, pelo menos nesse primeiro tempo. Depois desse lance do Nakamura, o Japão não parou de responder e aos 45 minutos, em um dos últimos lances desse primeiro tempo, o Nakamura, se eu não me engano mesmo, ele lança uma ótima bola pro Ueda, meio que sozinho ali, ele bate de peito de pé, a bola que seria um golaço vai na rede pelo lado de fora, levando muito perigo para as traves do Verbruggen, e com isso a Holanda percebe que ia ter mais trabalho do que esperava com a seleção japonesa, que é muito perigosa e muito abusada. Com isso, gente, vamos para o intervalo, em que o jogo em si no primeiro tempo foi um jogo, como eu disse, de trocação, lá e cá. Mas quem teve as melhores chances, pelo menos até os 35, 40 minutos ali, era a seleção holandesa, só não foi tão eficiente. E também depois o Japão resolveu responder com Nakamura e com o Ueda também tendo perigo, só que menos vezes do que a Holanda. Mas igual a Holanda, sem eficiência, sem marcar o gol. Então esse intervalo, um jogo bem difícil, bem parelho ali, bem tenso entre as equipes, termina em 0-0. E de tudo que estava acontecendo nesse primeiro tempo, a gente já esperava que tivesse, é claro, que mais gols nesse jogo. E se teve, hein? Segundo tempo frenético, então bora começar que tem muita coisa pra gente falar nesse segundo tempo. E a Holanda já começa em cima. Ambas as equipes voltam para o intervalo, voltam do intervalo sem nenhuma alteração. Havia expectativa da Holanda preparar a mudança de Memphis Depay, isso foi um pouco mais tarde, já a gente chega lá, mas a Holanda começa em cima, muito com a velocidade e com a forma lisa que dribla o Summerville, o cara que, muito curiosamente, já a gente vai destacar ele, porque hoje ele até fez gol, mas curiosamente é um cara que tem apenas 3 jogos, esse só foi o terceiro jogo dele pela seleção holandesa, a primeira convocação dele pela seleção holandesa foi para disputar a Copa do Mundo, isso
isso é uma história muito legal e agora vem jogando muito bem com a camisa laranja mecânica. Mas já já a gente chega lá, a gente fala mais um pouco da história de Summerville, que é muito legal, porque hoje ele até cravou o golzinho dele, jogou muita bola, foi até eleito o melhor jogador da partida, mas já já a gente chega lá. Porque depois disso, o destaque da vez, aos 50 minutos, é Van Dijk subindo de cabeça e marcando finalmente o primeiro gol do jogo para abrir o placar para a seleção holandesa, para a laranja mecânica. Virgil van Dijk marca seu primeiro gol em Copas do Mundo. Esse foi o 13º gol dele, se eu não me engano, 12º, 13º pela seleção holandesa. O Van Dijk, que tanto pelo Liverpool quanto pela seleção, é um cara goleador, é um zagueiro goleador, muito pelo seu vigor na bola aérea. Joga muito bem na bola aérea, se destacando mais uma vez agora em solo mundial, agora na Copa do Mundo de 2026, dando uma bela cabeçada. O mais engraçado é que quando ele deu a cabeçada, ele só ficou assim, ó, vendo se a bola ia entrar. A bola bate na trave, sutil, de uma forma sutil. E aí não deu pro Suzuki, uma bola indefensável. Gol da Holanda para incendiar o jogo, porque daqui pra frente só foi um jogo mais maluco ainda, foi um jogo muito top de ver. Depois disso, o Japão resolve ir para o ataque. E a gente sabe, principalmente quando foi contra a gente mesmo, quando o Japão jogou contra nós, tudo bem que tava com o time reserva, tudo bem que tava com o Fabrício Otal ali na zaga, né? Infiltrado, ainda bem que não tá nessa Copa do Mundo, mas do mesmo jeito não tá resolvendo nada. No sufoco nesse jogo, hein? E esse daqui também foi sufoco para ambas as equipes. O Japão vai pro ataque e é claro que agora com eficiência faz o gol para incendiar mais ainda o jogo, empatando o jogo com Nakamura. Ele que consegue ali uma bola de fora da área e aí parecia que não tinha tanto ângulo pro chute, mas aí a Holanda abriu um pouco e aí com desvio ele consegue fazer um gol ali no cantinho, sem chances para o goleiro Verbruggen da seleção holandesa para fazer o gol para a seleção japonesa para empatar e incendiar mais ainda o jogo nessa Copa do Mundo. E depois disso, como eu já disse, o jogo esquenta muito. Tivemos cartão para o Summerville, tivemos cartão para o Memphis Depay, que entrou, mas não conseguiu fazer muita coisa. Até um jogo meio sumido dele, porque também tá tentando ali recuperar o ritmo de jogo. É claro, isso a gente tem que entender também, vocês, fiel torcida, sabe disso mais que eu, né? E depois disso, como eu disse, o jogo esquenta e aos 64 minutos... o que acontece? Um jogo que ia bola pra lá, bola pra cá, o Japão até mais com a bola, com mais confiança depois desse gol de empate, mas o que acontece ali num contra-ataque para a Holanda, Summerville com sua habilidade, rapidez ali, velocidade, ele corta para a esquerda e manda a bola no cantinho, faz uma curva muito bonita, bate na trave e entra de uma forma sutil, fazendo o gol para a laranja mecânica, fazendo o gol esse que seria da vitória. Mas daqui a pouco vai acontecer o que ninguém esperava, o empate do Japão, mas já já a gente chega lá. E destacando o Summerville, como eu já havia falado, a primeira convocação dele na história da seleção, na sua história, é claro, foi para essa Copa do Mundo. Então ele nunca tinha sido convocado pela Holanda. Eu acho que é curiosamente a mesma coisa que o Ryan, né? Eu acho que só não é uma forma idêntica porque o Ryan já tinha sido convocado antes contra a Croácia. Mas para a Copa foi de uma forma surpreendente, mas foi a primeira convocação dele pela Holanda. O técnico nunca tinha chegado a testar ele em alguma outra convocação de preparação para a Copa. Então é muito legal a história dele, vem jogando muita bola o Summerville e agora se destaca para o mundo. Ele que pode, aqui ó, o investimento aqui, ó, se jogar muito bem nessa Copa, pode ir para um time até muito mais forte e ser muito mais valorizado no futebol mundial. E que jogador, tá? É um cara que, se a seleção holandesa, que já já a gente vai falar disso, enfrentar o Brasil, é um cara que vai dar muito trabalho para o Douglas Santos. Douglas Santos que jogou bem hoje, quer dizer, jogou bem ontem, mas o Summerville do mesmo jeito, muito liso, habilidoso, na rapidez, na velocidade, joga muito bem. Um grande achado do técnico da seleção holandesa.
E, gente, depois desse gol da Holanda, a gente teve o Japão chegando aos 67 minutos, o Kubo mandando uma bola para fora, passando muito perto. Depois disso, a Holanda responde, chega para acabar com o jogo, para matar o jogo. Aos 72 minutos, o Gakpo corta para a direita e exige uma bela defesa, outra do Suzuki, que a gente já repetiu várias vezes aqui nesse jogo. Mas parecia que o jogo, por mais que o Japão vinha um pouco mais para cima depois desse lance do Gakpo, parecia que ia ser um jogo que ia terminar mesmo 2-1 e uma vitória para a Holanda muito importante. Mas o Japão, gente, é abusado, o Japão nunca desiste, a seleção japonesa vai no escanteio e, curiosamente, eles fazem agora o gol de empate cabeçada, né, numa bola aérea, e os jogadores são baixos deles. Tanto que a Holanda tem Van Heck, tem Van Dijk, tem Van de Ven, tudo Van, né, mas tudo alto também. Mas o Japão, numa bola aérea, num escanteio, um jogo que já estava sendo praticamente decidido, o Japão surpreende todos e o mundo fazendo o gol com ali a cabeçada do jogador deles, mas que desvia no Kamada e acaba sendo contabilizado o gol para ele, sendo decisivo para o Japão, empatando essa partida maluca para a seleção japonesa. E o Japão nunca desiste, para a emoção de alguns torcedores e também do narrador de onde eu estava assistindo, pelo menos, que era na Cazé TV. E depois disso, a Holanda até tentou ali fazer o gol nos últimos minutos, mas só tentou mesmo porque conseguir ficou bem longe disso. E com isso, termina a partida, uma partida muito boa de se assistir, que eu gostei muito, quero saber de vocês aqui nos comentários. Essa partida foi uma das melhores dessa Copa do Mundo de 2026 até aqui, quero saber. E respondendo a pergunta ali, o ponto que a gente tinha que falar. O Brasil aguenta essas seleções? Eu acho que o Japão é pior do que Marrocos hoje. E a Holanda tá meio que ali empatada com Marrocos hoje. Eu acho que o Brasil consegue passar dessas equipes com muito esforço e dedicação. Se jogar o que jogou contra Marrocos, não. Aí não tem chance. Mas se jogar o que sabe e o que já apresentou muitas vezes nessa era Ancelotti, eu acho que se jogar com o que tem de melhor, com o Vini sendo protagonista, continuando sendo protagonista, com o Rafinha extraindo o melhor que ele tem, com o Endrick entrando na partida, né, Ancelotti? Por favor, né? Vamos lá. E também com o meio de campo melhorando muito, sendo mais sólido, conseguindo trocar mais passes, controlar o jogo para o Brasil, eu acho que o Brasil consegue passar dessas equipes claramente. Mas essas equipes hoje mostraram ser muito fortes e competitivas e vão dar muito trabalho, tanto não só para a seleção brasileira, mas quanto para outras seleções e equipes nessa Copa do Mundo. Então são seleções que a gente está de olho, principalmente nós brasileiros, por poder enfrentar eles nessa próxima fase. Mas qualquer outra atualização a gente vai trazendo aqui, respondendo a pergunta. Pode ser que o Brasil sim consiga passar dessas duas equipes, gente. Mas que jogo maluco, que jogo top de assistir. Comenta aqui se vocês acharam que foi o melhor jogo nessa Copa do Mundo de 2026 até aqui. Comenta se o Brasil também consegue aguentar. Vai ser uma pedra no sapato dessas equipes? Vai ser um problema para o Brasil? Comenta tudo aqui. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos da família, que aqui eles vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer nessa Copa do Mundo, não só com a seleção brasileira, mas com as outras equipes nos melhores jogos como foi hoje. Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!